Estamos aqui em mais um podcast do RJ Mais Negócios e hoje vai ser dinâmico, viu? A gente está aqui com Francisco Victor, que é conselheiro do Conselho de Energia aqui da Associação Comercial do Rio de Janeiro, junto com Gabriel Krops, e pesquisador da FGV. Vem com a gente que a gente vai falar sobre sistemas de armazenamento de energia, sobre as baterias que a gente tanto discute por aí. Vem com a gente. Francisco, vamos falar de baterias, Francisco, vamos falar de armazenamento. A gente fala muito aí de geração fotovoltaica e uma das coisas que o mercado talvez ainda não tenha entendido com a clareza é que quando você gera energia através da energia solar, a energia fotovoltaica, você tem um horário para a geração dessa energia. E o problema do Brasil não é a geração de energia, a quantidade de energia que você precisa, 9 da manhã, 10 da manhã, 11, meio-dia, 1, 2, é a partir daí que começa o nosso problema e a partir daí Deus está desligando o sol, né? Então, de repente, essas baterias começam a fazer sentido, mas a gente precisa entender. Fala um pouquinho pra gente. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde para os nossos espectadores que estão assistindo online. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando como pesquisador associado da FGV Energia, como conselheiro, membro do Conselho da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Estou muito feliz de estar aqui no podcast do empresário, no podcast de Mauá. Primeiramente, sobre a sua pergunta, Ricardo, ponto muito interessante, porque como você pega as pessoas mais veteranas, aquelas pessoas que estão acostumadas com o status quo do setor elétrico, o paradigma que elas têm na cabeça é o paradigma de temos aqui a necessidade de energia, você aumenta a geração. Você bota mais energia para queimar na térmica, ou você passa a verter mais água na termoelétrica e está resolvido o problema. E por muito tempo na história do Brasil, foi exatamente isso. Você tinha uma base hidrelétrica tremenda, você tinha essas termoelétricas para complementar a base, não tinha dificuldade nenhuma. Só que agora, com a chegada das energias renováveis, com o crescimento que foi exponencial, cara, nesses últimos 15 anos, de energia eólica, de energia solar, o paradigma mudou completamente. Você não escolhe quando faz sol, você não escolhe quando faz vento, e com base nisso você também não escolhe quanta energia você está consumindo na outra ponta. Então, como que você faz para parear essa questão de quanto que está sendo gerado e quanto que está sendo consumido? Ou até quanto que você consegue gerar e quanto não, que você é exatamente precisa. isso. É porque você pode fazer ajustes para estar gerando mais ou menos, você poderia até, de alguma maneira, tentar orientar o consumidor para estar consumindo mais ou menos no outro horário, só que no final das contas, existem previsões na operação. Você não consegue definir isso tudo com um ano de antecedência. Que hora você vai acender a luz de casa de noite na semana que vem? Não existe isso. Então, ou que vai aparecer um Covid da vida e tá todo mundo em casa, exatamente. Né? Essas grandes diferenças também, a crise hídrica, como que você resolve com isso? Então, até pequenas diferenças no pareamento, você consegue fazer com ajustes no próprio sistema. Você consegue realmente verter água na hidrelétrica, você consegue botar uma termoelétrica adicional para operar, só que na medida que esse problema vai crescendo, você vai tendo cada vez mais intermitência, cada vez mais essa variação, você passa a ter que buscar por outras soluções. Aqui no nosso setor elétrico brasileiro, o mecanismo que a gente tem para isso, passou a ter, é o LRCAP, o Leilão de Reserva de Capacidade. Esse é um leilão que o governo federal está contratando uma energia, que é uma energia que no fator F calculado pela EPE precisaria ser necessária. EPE é Empresas de Pesquisa Energética. Legal. Eu até trabalho no EPE, mas disclaimer, nada que eu falo aqui é em nome da EPE, não é nada do tipo. Estou aqui com o independente. Mas a conta que a EPE faz é que por 120 horas no ano vão ser 120 horas críticas, 120 horas que mais vai tendo uma necessidade de consumo de energia. E nessas 120 horas você vai precisar de um adicional de potência. Como que você faz esse adicional de potência? Hoje em dia, com termoelétrica. Os últimos leilões de reserva de capacidade, que teve em 2021, por exemplo. Você lembra que quase teve uma crise hídrica no país. Teve uma crise hídrica, quase teve um apagão no país. A gente fez um leilão de reserva de capacidade de emergência, acabou contratando as termoelétricas até caras. A maneira como você faz é isso para atender o adicional da potência. Agora, se for atender o adicional da potência, elétron por elétron, por que não pode ter outras maneiras? Por que a gente não pensa, ao invés de estar gerando o adicional no horário que precisa, a gente não guardar o excedente que está sendo feito no horário que não precisa? Porque da mesma maneira que a gente às vezes tem esse excesso de demanda, às vezes você tem um excesso de geração e aí um problemão, se você conversar com a turma. O último apagão que aconteceu em quase metade do Brasil foi por excesso de geração, né? Foi por excesso de geração, foi também um problema no equipamento dentro de uma subestação. Mas se você olhar sistemicamente, conversa com alguém que está operando uma grande planta solar ou uma grande planta eólica norte e nordeste do país. Você inevitavelmente, quando conversar com ele, vai ver uma reclamação muito grande, uma expressãozinha chamada curtailment.
que é curtailment? Em suma quando o cara está gerando tanto que o sistema não tem como absorver isso. O que você faz? O operador avisa. Não, cara, esse excedente que está jogando aí, você vai ter que jogar fora. Você não vai, a gente não pode absorver. Como é que ele joga fora? Ele joga fora e toma um prejuízo. Ele toma um prejuízo. Ele não está ganhando energia, ele não está ganhando dinheiro em cima dessa energia que ele está injetando. Então, é uma coisa que é muito ruim para ele. E qual que seria a solução, portanto? O que eles começam a pensar? Em armazenar essa energia para estar aproveitando na outra hora. E aí, Ricardo, eu falei para você no sentido de setor elétrico. Mas quando você está falando no horizonte da própria casa, pessoa que está em casa, será que o princípio não pode ser o mesmo? Determinados horários, você tem um gerador solar em casa, tem os painéis solares em casa, está gerando essa energia. Por que você não pode estar armazenando isso para no horário que energia, no horário de ponta, que está sendo mais demandado, você aproveitar? Hoje em dia a gente tem uma instituição no Brasil que é a chamada tarifa branca. Com essa tarifa branca, os consumidores que optarem por fazer, consumidores residenciais que optarem por fazê-la, estão pagando uma energia mais cara num horário de ponta, que é um horário mais ou menos no final do dia, e ao longo do dia, no geral, quando eles consumirem, estão pagando uma energia mais barata. Para muitos pequenos comércios, para consumidores residenciais, que não tem esse consumo adicional na hora da ponta, é uma operação que vale a pena. Então, é um incentivo que existe. Ele até acelera um pouquinho, fechar a empresa às 5 da tarde e fala, ok, para mim eu não tenho mais muito volume de cliente a partir das 5 da tarde, eu vou fechar às 5 e começo a trabalhar mais cedo, uma oficina mecânica. Porque essa energia na ponta, que eu falei das 120 horas, só que na verdade acaba sendo bem mais que 120 horas, é uma energia que vale muito mais, é muito mais importante. Então, você criar incentivos no setor, né, para as pessoas não estarem consumindo nesse horário é uma coisa maravilhosa. Então, realmente fazer ajustes. Fazer o ajuste do lado da demanda, fazer o ajuste do lado da oferta. Mas agora, sobre armazenamento. Aí você pode encaminhar de novo com a pergunta, que eu desviei e falei de diversos assuntos. Não, tá bacana. E a questão do armazenamento, eu acho que vai muito para além do que superficialmente tem chegado a grande maioria das pessoas. Você pode armazenar energia e para a conversa aí. Então, você pode armazenar essa energia de forma cinética, você pode usar baterias para armazenamento de energia, ou, você falou de elétron, você pode armazenar não a energia elétrica, mas sim o gás. Você armazena e você tem o gás, se bem que você não tem ponta no gás, esse horário mais crítico no gás, Ricardo, você tem um excesso de produção. Qualquer combustível é armazenamento. Até uma brincadeira que eu faço. A primeira forma de armazenamento que a humanidade usou, é um armazenamento de energia que existe há muito tempo, é lenha. Quando você cortava a lenha, você guarda a madeira. Quando você, nos tempos medievais, cortava a lenha e guardava numa estação boa pro inverno você não podia sair de casa para cortar naquele frio, você já estava estocando energia. O princípio é exatamente esse. Se você tem casa em Itaipava, você não tem lá uma quantidade de lenha. Isso é armazenamento. Isso é armazenamento, é verdade. Então, é muito para além dessa questão toda de bateria, a discussão que se faz com relação aos ônibus, aos veículos, de pegar essas baterias e usar em casa. Dá um panorama para a gente dessa questão do armazenamento. Para fazer uma introdução, inclusive, para nossa audiência aqui. Você pode fazer armazenamento de N formas, como você bem trouxe. Você pode armazenar através da energia química, a gente está falando das baterias de chumbo ácido, que nem tradicionalmente a gente teve nas últimas décadas. Pode falar das baterias de lítio-íon, que essas estão ficando mais populares na última década. Você pode falar de diversas outras químicas, bateria de fluxo com vanádio, também é uma forma. Armazenamento químico, você pode ter um armazenamento cinético. Você tem o equipamento que é muito raro, mas é o volante de inércia, que insuma uma roda que fica rodando, e na hora que você quer gerar, você conecta ela com o rotor e você aproveita essa energia que estava inercialmente rodando. Uma forma de armazenamento também. Você tem armazenamento gravitacional. A hidrelétrica, na verdade, é um armazenamento gravitacional, porque você para a energia, a água aqui em cima, e na hora que você quer gerar, você deixa essa água descer. Isso aí é uma forma de armazenamento. Você tem uma outra empresa interessante, tem duas empresas interessantes. Uma delas é a Energivolt. Então, com uma tecnologia para armazenamento gravitacional com blocos de concreto. Você constrói como se fosse um prédio e você desce e sobe com esses blocos no prédio, na medida que você vai estar precisando ou armazenar energia, e aí você sobe com os blocos, ou consumir energia, você desce com os blocos e está gerando também. Então, são horizontes. Você pode ter armazenamento de energia térmico. Térmico tanto no sentido do combustível, que você está guardando o combustível com uma reação inerte, mas térmico no sentido de que você pode ter uma grande caldeira que você está esquentando, enquanto você está com aquela água quente ali, depois você pode converter em vapor, a partir desse vapor gerar energia elétrica. Tudo isso é armazenamento, cara. Então, de novo, a discussão que chega, e a gente não pode ter o preciosismo de bateria é mais legal é você levantar o bloco de concreto, mais legal é água, mas mais legal é o que é mais barato para o consumidor, o que é viável economicamente, que funciona nessa situação. E se o mais viável for gerar energia de potência também, se isso é um armazenamento,
Também que seja, mas atualmente, por que a gente fala tanto da bateria, particularmente da bateria de íon lítio? Que ela está ficando muito barata. Muito barata. Essa tecnologia, se você olhar 15 anos no passado, você tinha algumas aplicações menores, mas não era tão competitiva. A Europa criou uma série de incentivos para ter veículo elétrico. Aconteceu de você, na ciência, encontrar inovações para começar a baratear essas baterias. Esses carros começaram a se disseminar. A partir do momento que esses carros passaram a se disseminar, você teve um incentivo ainda maior para pesquisa, para desenvolver mais formas de barateamento, e isso tornou aquele ciclo virtuoso. Você tem muita sorte. E também aumenta o volume. E aumenta aí o volume, você ganha de escala. Cair. Exatamente. E você cria um ciclo virtuoso que nem sempre é possível com qualquer tecnologia, mas com essa ocorreu de ser pela natureza. E aí você conseguiu um barateamento tremendo. Você pode pegar um retrato dos últimos 10 anos, teve um intervalo aí que foi 17% de queda de custo anual. Todo ano caiu 17%, caiu 17%, caiu 17%. Isso foi entre 2007 e 2017 aproximadamente. E até agora, a gente estima que até 2030 o custo das baterias vai cair um adicional de 40%. Isso é muito relevante, porque aquilo que não era possível passa a ser. Então, soma essa redução de custo com esse cenário que eu falei, o status quo muda, o paradigma passa a ser um paradigma que favorece o uso do armazenamento, e você vê diversos lugares do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, na China, tecnologias são implantadas em massa de armazenamento de diferentes métodos. E me diz o seguinte, muito se fala da questão ambiental e toda essa discussão de geração e armazenamento de energia através das baterias, seja ela da forma cinética, com os blocos de concreto, seja através da forma química, para gerar um impacto ambiental positivo. Como é que um bloco de concreto, eu acho que está claro para todo mundo que está ouvindo a gente, como é que esse bloco não precisa acabar nunca mais. Ele não precisa, assim como as pirâmides do Egito, que eram blocos de pedra, mas não precisa acabar nunca mais. Mas a bateria, a bateria química, ela vai ter uma vida útil, vai acabar. E o que você faz? Se o motivo pelo qual da existência dela é o ambiental, como é que você faz com isso, Francisco? Ô, Ricardo, essa é uma pergunta excelente e é um dilema que tem levado a muita discussão, muito bate-cabeça no mercado, dentro da discussão das políticas de regulação. Mas, acima de tudo, Ricardo, o princípio eu acho que a gente tem que ter em mente. O princípio da economicidade. A gente tem que entender, tudo que você faz na vida, naturalmente você tem sacrifícios. Você dificilmente vai chegar a uma tecnologia com zero impacto ambiental. Mesmo a torre que você está construindo de aço também tem um uso tremendo de um recurso natural. Mesmo esse material que você está usando, como que você vai usar isso, como que você vai aproveitar isso depois? O bloco de concreto vai ficar ali mesmo, vai ser inerte. Bateria bem pior. Como que você faz esse deparo? O que vale a pena? Se a bateria for 1/3 do preço, sendo bem pior, será que não vale mais a pena você fazer esse sacrifício? Qual é o equilíbrio você assumir isso? Francisco? Qual que é o equilíbrio? E para te responder isso, é uma resposta muito difícil, só tem uma coisa, tem que fazer a conta. Tem que fazer a conta, e esse é um ponto, Ricardo, que é muito sensível, porque você tem uma discussão que é uma discussão muito de fígado, muito de intestino, assim, de acho que isso não é legal, acho que isso não é razoável, acho que o princípio disso não é um princípio correto. Só que, materialmente falando, falta entender isso. Quanto custa? Quanto tempo, qual que é a vida útil desse equipamento? Como que vai ser o impacto disso no final e quanto custa para você anular esse impacto? E para a bateria, esse é um ponto importantíssimo da gente trazer, você no final tem um resíduo químico, que é um resíduo tremendo, apesar de volumetricamente a bateria não ser muito grande, você pode ter uma planta de bateria para atender a uma usina solar de centenas de hectares, uma planta de bateria dessa você coloca em 10 hectares ou menos. 10 hectares, sim, sobrando espaço, porque na verdade são alguns containers. Então, é um volume muito pequeno de bateria que você usa e, naturalmente, o impacto químico que você tem é muito menor. Que nem fala do resíduo nuclear, você tem um volume muito grande de geração para um volume comparativamente pequeno de resíduo. Dito isso, ao resíduo. No caso da bateria, o que você pode fazer com isso? E aí é o grande ponto da discussão. A gente tem uma sorte. Bateria, você tem diferentes químicas, mas acima de tudo você tem ali o lítio. Pode ter ferro, você com certeza vai ter algum compósito de carbono, e pode ter ali manganês, pode ter cobalto. Todos são minerais que valem muito, particularmente o lítio. Portanto, você pode pegar essa bateria, uma vez no final da vida útil dela, fazer um processo de quebra. Depois você coloca ela no que a gente chama de hidrometalurgia, que suma você pegar essa bateria, colocar numa solução líquida para realmente fazer um processo de separação,
e a partir daí você recuperar até 80% dos materiais. Os materiais valem tanto que isso é uma operação que faz sentido, compensa financeiramente. Ou seja, não é um ônus no final do ciclo de vida dessa bateria, você ter que descartá-la, não desafio, você não vai ter que jogar no mar, não vai ter que colocar no aterro. Não, o material ali vale tanto que vale a pena você fazer essa recuperação sim, e já tem empresas no mundo hoje que estão fazendo isso. Estruturadas para isso. Eu acho que é muito interessante o que você está falando, Francisco, porque a gente fica ouvindo muitas vezes, não, a lâmpada de LED ela economiza 95%, 98%. É mentira. É mentira. Não se engane com coisas muito fáceis, muito impactantes, porque isso é o modelo que faz girar a mídia. Não se engane, você fazer a regeneração de 98%, 99% dessas baterias, eu acho que é demais. Você está falando em 80%, faz sentido 80%. Então, vá, pesquise, ouve de novo, conversa com o Francisco, vem aqui para a associação. Você vê que nós não somos muitos, mas a turma é bem competente. Se você quer fazer diferença no teu negócio, na sua operação, vem para cá fazer essa diferença junto com a gente, que a gente consegue juntos empurrar muito mais esse mercado. Hoje, nós ouvimos falar de uma nova Bolsa de Valores no Rio de Janeiro, torna-se uma realidade, começa essa construção se tornar uma realidade. Não fique achando que foi uma pessoa que foi lá e fez. Não foi. Tem um grupo que está trabalhando para que isso aconteça. Então me conta, Francisco. Ô, Ricardo, esse é um ponto muito interessante, porque, de fato, você tem uma... Da química, cara, a gente que é desse universo das exatas, o empresário, de maneira geral, tá refém... Tem que saber fazer conta e muito bem. Tem que saber fazer conta e muito bem. É refém do financeiro. Você sabe que é muito... Você não vê 99% e quase nada da natureza. Você sempre vai ter perdas, essas perdas vão tender a ser muito grandes. Mas você ouve isso em tudo 80, quanto é canto. 70% é um número muito mais comum na natureza do que 99%. E, na verdade, é isso. À medida que você vai ganhando experiência, e a gente tem que confessar, esse universo das baterias, Ricardo, não é novidade. Você tem baterias de íons de lítio 50 anos atrás, já existiam. Só que era mais restrito a um ambiente de laboratório, um ambiente muito contido, e você não tinha economia. Na medida que você vai ganhando a escala, a experiência, você de fato consegue melhorar os percentuais, melhorar os resultados. Agora, você não pode fazer milagre, cara. Você também tem que entender que tem uma aquela história, fique milionário em 2 dias, né? Aí você acredita também que a bateria, você vai regenerar ela em 99%, 98%. Ricardo, uma coisa que... Desconfia, poxa. Uma coisa que, na verdade, incomoda muito, que até assusta, que as pessoas falam isso, todas essas discussões, a gente vai fazer essa operação aqui, vamos implementar esses ônibus aqui dentro do município para utilizar depois, vão ser elétricos, porque a bateria a gente pode fazer isso. Cara, você fez a conta. Você pegou a especificação do fornecedor, você analisou, esse modelo é permitido fazer dessa maneira, qual que é o ciclo de vida dele, no final, quando você chega a 80%, como que é o decaimento dessa bateria, cara, você vai poder aproveitar para uma segunda vida. Falta conta, cara, falta a materialidade, e esse é um ponto fundamental que a gente não pode esquecer jamais. O empresário não esquece disso. Quem está organizando a política pública também jamais pode esquecer. E... assim, de novo, não estou falando pela EPE, mas na EPE a gente tem essa preocupação bastante de fazer a conta como ela precisa ser feita, né? É uma empresa que tem economista, tem responsabilidade. Então, a gente tá olhando isso. Agora, em muitos lugares do ambiente público, dentro de municípios, dentro de prefeitura, tem algumas esferas superiores, você não... Falta materialidade da conta, cara. Então você tem essa dificuldade, às vezes por falta de quadros técnicos mesmo, às vezes por malícia, você cai num conto de um fornecedor, você cai em uma história de algum suposto especialista que também não está trazendo a concretude da coisa, e você chega ao resultado final que é problemático, cara. Então, Francisco, aquela história. Importante. Você quer ser vendedor? Então vendedor mente. Amigo, para com isso. O Brasil é um país sério. Acredite. Tem muita gente séria no Brasil e a gente precisa falar a coisa exatamente usando o seu termo como ela é. Você precisa trazer como ela é. A verdade liberta, né? E agora fala-se muito nessa relação de confiança com as organizações. Você só vai criar essa relação de confiança, construir a sua reputação enquanto empresa, a partir do momento que você falar a verdade para o teu cliente.
com os teus stakeholders, com esse ecossistema ao qual você pertence. Aí você ganha o coração. E ganhou o coração, ganhar o pedido fica mais fácil, né? Exatamente isso, cara. Você tem que primeiro... Isso é uma coisa muito importante. Até para a implementação de novas tecnologias, você tem que construir o track record. Você tem que ter o histórico. Por isso que muitas vezes o mercado fica receoso, os desenvolvedores de política ficam receosos e com razão. Ué, tem essa tecnologia aí, essa bateria, estão falando que economicamente é viável. Qual que é o histórico demonstrado disso? Quantas baterias chegaram ao final do ciclo de vida, ao final desses 8, 10 anos no mundo? Quantas já passaram por esse processo de reciclagem? Aqui no Brasil a gente não tem uma empresa fazendo isso. Você tem empresas internacionais. Você quer ver uma coisa então interessante? Você tem esse receio muito grande. E um receio que é muito válido. Um conservadorismo que é importante, inclusive para evitar erros. Uma coisa que é interessante. Você falou da extrapolação da vida útil de uma bateria. Então você extrapola e você tem formas de você determinar quando que ela mantém uma determinada vida útil. Olha, a bateria ela vai durar uma determinada quantidade de horas, 10 mil horas, 50 mil horas, 100 mil horas. E aí o seu ônibus, que você roda 24 horas, você divide essas 100 mil horas por 24 horas, você vai saber, a princípio, quantas horas ele vai durar. É lógico, isso tem uma relação com o ciclo de recarga também, faz uma relação com essa vida útil. Quanto mais vezes eu recarrego, você vai perdendo a vida útil. Mas qual é o referencial? Quanto que você está deixando de energia, de capacidade de regeneração? Eu estou deixando 80%. Eu estou deixando 50%. Poxa, o cara que fala que a bateria dele dura uma determinada quantidade de horas, mantendo 50% da capacidade de regeneração, você está comparando alho com cebola. Um diz que mantém 80%, o outro diz que mantém 50%. Você acha que é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E uma outra coisa importante é como que esse gráfico, porque isso é por extrapolação. Você extrapola quanto que essa bateria vai durar, porque ainda não rodou 8 anos. Ainda não aconteceu os primeiros 8 anos, né? Você extrapola. E você tem lá uma curva de capacidade de regeneração. Em quanto tempo essa curva começa a cair com uma velocidade maior? Aí você diz, olha, você vai pegar a bateria desse ônibus e vai usar na sua casa para armazenar a energia do seu sistema fotovoltaico. Espera aí, mas depois ela perdeu 10% ao ano. Tinha 80%, durou mais 10 anos, mas eu tinha capacidade de regeneração lá no 8º ano de 10% só. Ô, Ricardo, é interessante falar sobre isso, porque muitos pontos interessantes, mas especificamente esse daí, porque por mais que seja uma coisa que em muito sentido seja experimental, a gente não tem prática no Brasil com isso, garanto você, cara, o fabricante tem um engenheiro eletricista, um time de engenheiros eletricistas, e fez uma série de testes com essa bateria, ele sabe de fato o que o equipamento dele é capaz. Qual é a verdade? O que o equipamento dele não é capaz. Sabe quantos ciclos consegue fazer, quantos ciclos não consegue fazer. Não tem surpresa para ele lá. Então, o que falta talvez seja uma relação de confiança e de maturidade para você, de fato, confiar e entender no produto. E de clareza da informação também pela parte do fornecedor. Só para deixar muito claro, a necessidade que você tem com uma bateria num veículo pode ser bem diferente da necessidade que você tem de uma bateria do setor elétrico. Porque no veículo você tem um certo determinado requerimento de torque, que é uma bateria, a partir do momento que caiu a relação de potência dela e ela não está conseguindo gerar todo esse torque, ela não cabe mais no veículo. Agora, se você puder colocar ela numa instalação fixa, mas mesmo assim está gerando muita potência, só que por um horizonte menor, está valendo a pena sim. Então, de novo, a gente não está necessariamente condenando, dizendo que não dá para fazer essa operação. Não, dá é só para fazer olhar. sim, mas é importante ter a ciência, ter o estudo, ter informação. Você não pode ser leviano com isso, não pode se ficar na impressão, eu acho que a gente vai aproveitar. Não, no momento que você está contratando isso, você já tem que ter um plano de como que você vai Porque quem vai pagar essa conta é você. Exatamente. E não dá para dizer lá na frente que você foi enganado. Você se enganou. Exatamente, cara. E essa é uma relação que você precisa ter. Você precisa construir isso. Requer informação, requer engenharia, requer comunicação. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é também impossível. Não é. Agora, você sabe, Francisco, isso me faz pensar, essa grande discussão que a gente tem dos generalistas e dos especialistas, os especialistas virando
computação quântica, porque o ChatGPT, os grandes sistemas de software acabam te dando informações ali precisas e você vira um grande generalista. Até que ponto essas informações bem precisas dessas inteligências artificiais e até que ponto você não deve ser um pouco mais especialista ou consultar um especialista? Eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa trazer à mesa, né? Não, eu sou superficial em tudo. A minha Ricardo, agora você para desenhar a política pública, a minha recomendação não é usar o ChatGPT. É você, em primeiro lugar, conversar com aquele especialista que já está há muito tempo nesse campo, de preferência aquele que já está nisso mesmo antes de ficar popular. Porque é o cara que está ali porque entende do tema de fato, não é porque está entrando numa onda. É muito importante isso. Eu acho que também existe, Francisco, e esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, o nosso podcast, é a forma de dar externalidade aos centros de negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro, porque a gente precisa trazer mais gente para esse jogo. Então, trocando essa informação mais precisa, né? Então precisa descer alguns niveizinhos, dar um mergulho um pouquinho mais fundo para que a gente consiga tirar o Rio de Janeiro da posição que está e o Brasil, usando essa plataforma Rio de Janeiro, que é uma capital pensante do país, né? Agora, Ricardo, eu não tenho dúvida disso. E ainda na esteira dos veículos elétricos, um ponto que é importante a gente trazer também não é legal, não é correto você buscar extremos pela virtude do extremo. Uma discussão que a gente ouve muito é pela transição energética. E você ouve falar transição energética, acho que todo mundo concorda que é um princípio importante, porque o Brasil tem compromissos ambientais e tem que atingir esses compromissos ambientais, então isso passa pela transição energética inevitavelmente. Só que a gente corretamente está passando a adotar um termo adicional, que não é apenas transição energética, é uma transição energética justa. Justa para quem? Se você está transicionando o setor de energia, se você está mudando a maneira como as pessoas se comportam, os hábitos, a indústria, isso daí, no final das contas, é para afetar as pessoas, é para melhorar a qualidade de vida das pessoas no longo prazo. Então, o que você fala de transição energética justa é exatamente isso. Você não vai fazer um processo de transição energética que piora a vida das pessoas. Que piora o hoje. Você não vai piorar o hoje, às vezes piorar o hoje muito mais, para uma aposta do amanhã. Então, você sempre tem que ter essa noção de quando está fazendo uma política de transição energética, fazendo a conta. Por exemplo, você vai fazer a bateria porque a bateria tem um princípio de que a emissão é zero. Mas quando você está usando biocombustíveis, a emissão, a princípio, também é zero. Porque um carro a etanol... Um carro a etanol acabou no neutro. É uma geração solar indireta. O sol alimentou a planta que cresceu, você que transformou em combustível e colocou no veículo. Então... Por que você precisa ter, às vezes, uma determinada obsessão com o elétrico, sem entender que no Brasil você tem outras vantagens inerentes? Se você pode abastecer seu carro com álcool, com etanol. De novo, o mais importante é aquilo que é justo. E justo eu estou falando de financeiro mesmo. O que é mais barato? O que é mais razoável? É razoável você... Porque se quiser, você poder fazer a transição energética do Brasil amanhã. Você baixa um decreto proibindo o veículo que não seja elétrico e você baixa um outro decreto fixando o piso da conta de luz em 4 vezes o preço do megawatt que é hoje. Ou seja, ninguém vai consumir energia, vai ser só um pouquinho. Nego vai jantar a luz de vela, né? Não, você roda no setor inteiro só com hidrelétrica e aí todo mundo só vai ter o carro elétrico também. Pronto. Você vai ter o Brasil, o país mais fez a transição energética mais rápida do mundo. Você e o decreto faz isso. Agora, o que tem de justo nisso? É justo você arruinar a vida das pessoas, arruinar a indústria por uma questão dessa de atingir o princípio? Não. Você tem que ter, claro, tudo de uma maneira muito ponderada, de uma maneira muito eficiente, fazendo as contas das coisas, cara. Então, até quando você pensa no nosso horizonte do Rio de Janeiro, nosso planejamento tem que ser exatamente sobre isso. Quanto que custa fazer esses desafios aí? Esse caminho que a gente vai passar, se realmente é o melhor caminho? Não há outras soluções alternativas que a gente pode considerar? Então, eu aqui tenho sido um advogado muito grande para as tecnologias de armazenamento. Acho que no Brasil a gente tem um potencial tremendo, especialmente dentro da nossa rede elétrica. Aquilo que eu falei, o problema da intermitência, você hoje resolve com as termoelétricas, você poderia resolver com o armazenamento, mas não é por isso que eu vou falar que a gente tem que proibir a termoelétrica e fazer só com armazenamento. Perfeito. Isso aí vai refletir na conta de luz. Perfeito. É legal, a termoelétrica emite, mas você prefere uma termoelétrica emitindo 120 horas no ano ou você prefere pagar 30% a mais na sua conta de luz? Ô Francisco, a gente fala, eu gosto muito de carro e nós não somos contra o carro elétrico, muito pelo contrário.
você falou uma coisa muito interessante. Você pode ser um partícipe dessa transição energética que nós começamos lá na década de 70 com o pró-álcool no Brasil. Poxa, década de 70, eu não era nascido. Não, você não era nascido e o Brasil já pensava nisso. Onde que nós estamos atrasados? Essa contextualização, eu acho que é muito importante, porque nós podemos só optar, a grande maioria dos carros brasileiros são flex. A grande maioria massiva são flex. Por que simplesmente você não acorda amanhã e abastece o seu carro com álcool e você já está ambientalmente adequado e gerando emprego no país? Gerando emprego no país. Nós somos favoráveis, sim, à importação, ao comércio exterior. Mas espera aí, primeiro o nosso, né, cara pálida? Vamos fazer isso aqui dentro de casa. Você movimenta essa economia. Francisco, o papo está extraordinário, mas eu queria considerações finais. Até para a gente dar o gostinho do quero mais, né? Eu acho que você já tem que voltar para a gente falar sobre estender esse assunto um pouquinho mais. As considerações finais. Ô, Ricardo, é muita pauta para tratar. De novo, a gente está falando desse tema tanto do armazenamento, quanto da transição energética, quanto veículos e transportes. Cada um desses é uma seara que dá para ficar horas aqui discutindo no detalhe. Mas, de novo, a reflexão no final que eu trago é exatamente sobre isso, que é um ponto que eu tenho marretado bastante ao longo da nossa entrevista aqui. Fazer a conta, fazer o financeiro. O que é mais razoável? O que é o plano de longo prazo? O que você quer fazer de fato? Tira o coração dessa brincadeira. Tira o estômago, tira qualquer órgão do seu corpo que não seja o cérebro. Faz uma conta fria, prática. Qual que é o resultado disso? Quanto que vai ser o impacto? Quem que está pagando por isso? Qual que vai ser o tempo de vida? Você confia nisso que está vindo? Então, fazer todas essas ponderações para chegar no resultado final é o que vai permitir a gente fazer, de fato, aquela transição energética que vai ser justa para todos. Mas muito obrigado, Ricardo. Legal. E pensa, um país que não tem energia em abundância não tem desenvolvimento. Nós precisamos de energia para que o desenvolvimento aconteça. Se você está numa propriedade rural e você acha que porque você está no final de linha, que você não precisa ter essa informação, não é assim que a ANEEL define como que a energia deve ser entregue, né? No final de linha você pode entregar qualquer coisa, ela pode falhar. Inclusive, você falou de inteligência artificial. Vamos lembrar que o principal insumo da inteligência artificial, a matéria-prima, é a eletricidade. Que no final das contas você tem um consumo tremendo de data centers, cada data center desses tem um consumo assim que você está olhando. Se for pegar uma data center do mundo, deve ter um consumo que é tipo 60% do Rio de Janeiro. O que, se você pegar o tamanho do Rio de Janeiro, imaginar que um data center só, mal que seja, tem um consumo comparável à cidade, é uma coisa extraordinária de se imaginar. Então... Nós vamos precisar de muito mais energia. Muito mais energia. Você nem imagina. Há um ponto que você tem que alinhar o planejamento com o seu consumo de tão grande que são essas unidades que estão surgindo. E tem que estar no país. Você não pode ter um data center que está dentro do Brasil que está fora daqui. E essa comparação, você não é necessariamente nas cidades que essa energia precisa ser gerada e consumida. Você pode estar lá no campo e achando que, como você está no final de linha, qualquer energia serve, e aí o seu pivô falha na hora que o seu feijão precisa de água. E aí você perde a sua safra. Então, faz muito sentido você olhar a questão de energia, faz muito sentido você começar a pesquisar, ir lá no YouTube, pesquisar, ouvir um podcast aqui, ouvir outro ali, como que pode melhorar o seu processo. Então fica com a gente, vai lá, se inscreve, curte, aperta o sininho e fica com a gente, porque o Francisco volta, viu? Obrigado, Francisco. Muito obrigado, Ricardo.